Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Vamos falar de música agora? Opa! Maestra Renata, satisfação em tê-la aqui. Bom dia. Bom dia. Minha satisfação também. Maestra casada com o maestro. Isso. Que coisa gostosa, né? Pois é, não olha a vida da gente. Olha, que interessante, né? Há quanto tempo a música entrou na sua vida, Renata? Olha, quando eu era pequenininha, eu entrei no Projeto Guri. Olha, o Projeto tem Guri. Projeto Guri aqui em Verdade. Botucatu. Então eu entrei fazendo violoncelo. Na verdade, a minha irmã entrou tocando violino e não tinha vaga mais, porque violino é um instrumento muito popular, né? Muito Todo mundo popular. quer tocar violino. Verdade. E aí ela entrou e eu falei, nossa, e agora? Não tem vaga pra mim. Aí o professor falou, olha, entra aí no violoncelo então, né? E aí quando aparecer a vaga de violino, você entra. Eu falei, nossa, que violoncelo, instrumento estranho, né? Grandão, né? Muito grande, né? Mas tá bom, já que não tem, né, eu vou entrar. E aí me apaixonei pelo violoncelo. Isso né? tudo aqui em Botucatu? Não, Campos do Jordão. Você é de Campos do Jordão? Natural de Campos do Jordão. Imagina o frio que tá lá hoje. Ixi, já tá menos. Já, Você falou do frio coisa. aqui hoje, pra ela isso daí é fichinha. Aí eu já tô desacostumada, viu, do frio. Verdade. Mas então, daí teve, quer dizer, e a família te influenciou? Porque você tem uma irmã que também é música, violino, né? Isso, mas a gente, não na geração da minha mãe, mas o meu bisavô era músico. Então ele fez o próprio instrumento, ele tocava clarinete, tocava violino, tocava violão. Fez o próprio instrumento, isso é muito legal, né? Muito legal. E ele era autodidata, então ele nunca fez aula, ele aprendeu tudo sozinho. E aí depois passou aí essas duas gerações e a gente começou a tocar. A gente nunca viu ele, né? Não conseguiu, não teve o prazer de presenciar. Naquela época a fotografia já não era, né? Meus avós não tinham registros, né? Tá. Então a minha bisavó também não gostava muito, porque ele saía pra tocar na noite, né? E aí ela ficava bravona. No entanto, ela quebrou o arco do violino dele, de tanta raiva que ele tocava de noite. Tinha o ciúme dele sair pra noite tocar. Então aí foi a partir daí, acho que ficou no sangue, né? Nosso, e aí a gente quis. A minha irmã a gente viu um casamento e achou lindo o professor tocando. E aí fomos atrás. Mas o violoncelo você descartou ou continuou tocando? Não, eu sou violoncelista. Violoncelista, isso, então depois olha disso só. eu fiz o projeto, e aí entrei no conservatório, aí fiz faculdade. E aí sou violoncelista profissional. Quer dizer, a princípio você falou, olha, o violoncelo... É muito estranho, muito grande. Mas aí depois, agora a gente se apaixona pelas cordas graves. Que legal. E falando principalmente desse instrumento, né? Normalmente a gente fala, quando a gente fala para uma criança ou para um adolescente que quer começar na música, normalmente a gente fala de um instrumento mais simples, mais comum, Sim, como um violão, claro. um teclado. Como é que foi para você começar já direto com o violoncelo? Será que você acha que foi mais difícil? Se de repente você tivesse começado com o violão, teria te dado um princípio melhor? Como é que foi esse início? Não, eu acho que... também eu morava na cidade da música, que a gente fala, né? Lá existe o Festival de Inverno, que... Bastante famoso, né? Isso, bastante famoso. Então, a gente abria a janela ali, tem música. Uhum. Então, aquilo já era meio natural pra gente, né? Escutar, ver concertos, né? Então, acho que pra gente foi um pouco mais fácil. Mas hoje, então, acho que é muito mais, que a gente tem muito métodos que já é para criança de 3 anos, né? Tanto desses instrumentos... E existem instrumentos, esse grandão, para criança de 3 anos, né? Que a gente vai falando, tem um oitavo, um 16avos, e ele vai diminuindo. Olha, não sabia. Então a partir dos 3 anos a criança já pode pegar um instrumento desses, né? Violino, violoncelo, Sim. até Entendi. contrabaixo, que é aquele grandão mais ainda, a gente pode já oferecer para criança. E no seu processo de aprendizagem, você teve algum músico famoso que te inspirou? Eu tenho ele, que é o Yo-Yo Ma, né? Que é um dos melhores cellistas do mundo. E que para mim não é só como músico, mas como pessoa. Ele é uma pessoa incrível, né? Ele toca todos os gêneros musicais. Até o primeiro CD que eu ouvi dele... CD, olha, gente, antigo, né? Que eu ouvi dele foi de música brasileira. Ele estava tocando com músicos brasileiros, música brasileira, não música clássica. Então, é um músico versátil e foi por causa dele que a inspiração foi surgindo ao longo dos anos e ele ainda é o meu máximo. Que legal. Ô, Renata, dentro da música também existe uma evolução? Por exemplo, você começou com o violoncelo, de repente você tocou um outro instrumento e até chegar ao ponto de maestra, mas você precisa conhecer com detalhes
cada instrumento, não necessariamente tocar, mas conhecer Sim, como funciona cada um? Precisa conhecer a mecânica, tudo para você pedir para o músico, né? Então eu não Entendi. posso pedir uma coisa na hora do ensaio para o músico que é inviável para ele fazer, né? Ah. Então, por exemplo, o instrumento de sopro, o trompete, o trombone, ele usa muita a embocadura, né? Aquilo faz muita força. Então, se eu escolho um repertório que precise de trompete, trombone, tocando o tempo todo muito, 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 ele vai acabar o ensaio acabado, né? No outro dia nem boca o coitado tem. Então a gente precisa entender que, não, então eu vou pôr uma música pesada aqui para os metais e depois uma mais leve que ele tem o tempo de descansar, né? Mesmo a mecânica de outros instrumentos a gente precisa entender, não saber tocar, mas entender para saber o que pedir para ele na hora, o que é possível, né? Você pedir. Existe o instrumento, aquele é o mais difícil de uma orquestra, aquele que fala assim, gente, a pessoa para tocar aqui, ele tem que realmente saber tocar. A gente fala dos instrumentos fagote, oboé, são instrumentos que muita gente, tem poucos músicos ainda que tocam, né? Que precisa de mais dedicação. O oboé precisa, você mesmo faz a sua palheta. Só para o pessoal de casa, o que é o fagote e o que é o oboé? São instrumentos de madeira, da parte das madeiras. Então, o oboé, ele parece muito com um clarinete, mas ele tem uma boquinha, um bocal bem pequenininho, fininho. E o fagote já é aquele grandão, que parece um cigarro enorme. Entendi. Então, são instrumentos que ainda não tem muito adeptos, né? Então, a gente fala, nossa, esse daí acho que é muito difícil. Ou a pessoa ainda fica, ai, que instrumento é esse, será? Então, sempre quando a gente tem uma orquestra pedagógica, a gente tenta colocar para o músico ver outras possibilidades, né? Não só o violino, a flauta, que é os instrumentos populares, né? Clarinete, trompete, todo mundo quer tocar esses instrumentos, né? Então a gente começa a introduzir a viola clássica, por exemplo. A gente precisa de mais músicos de viola clássica. Entendi. E deixa eu perguntar, você é maestra hoje, Isso. né? Eu tenho uma dúvida constante comigo, que eu acho que é de Tire todo agora. mundo. Que eu acho que é a Eu dúvida acho de que eu todo trouxe mundo. a sua dúvida até porque eu preciso provar essa dúvida, viu? Então vamos lá. Os movimentos que o maestro faz, ali com a batuta e tudo mais, o que são esses movimentos? São sinais, são pros músicos? Como é que funciona todos aqueles movimentos? Porque a gente às vezes acha que é até movimento meio aleatório, então, mas não é, deve ter tem todo uma um lógica. estudo para isso, né? Como é que funciona? Então a gente tem algumas regrinhas de movimento, né? Acho que cada um escolhe o seu lado da mão, não é segura a batuta geralmente com a mão direita, mas essa mão que a gente segura a batuta, a gente está batendo o tempo da música. Então, a gente fala de compassos, né? A música está em 4x4, então vou tocar 1, 2, 3, 4, 1, 2. Então eu vou bater, não o tempo todo, nem uma orquestra profissional eu não preciso ficar, mas ali é o tempo da música. Como eu toco a orquestra, caso a gente se perca, nossa, é tanta coisa que aconteceu. E agora, o maestro está onde? No 1, no 2, no 3 ou no 4? Isso vai me ajudar a eu me encontrar onde está. E todos os músicos a tocarem no mesmo tempo. Então, essa mão a gente vai mais que bater o tempo pra gente manter o tempo desde o começo até o final da música. Mudanças, né? Às vezes fica mais rápido, às vezes fica mais devagar. Então, é sempre com essa mão. E essa mão eu dou entradas, eu faço as nuances, eu quero piano, eu quero mais forte, eu quero mais baixinho. Então, o trompete vai entrar só daqui 50 compassos. Ele tá contando, eu tenho certeza que ele tá contando. Mas eu vou, agora é você. Agora é ali. Então, a gente tem essas duas mãos fazendo cada uma coisa, né? Numa orquestra pedagógica, que é a orquestra que eu trabalho, a gente usa muito essa mão direita, porque eu preciso que eles entendam o ritmo, né? É muito mais preciso, precisa ser muito mais preciso. Uma orquestra profissional eu já posso, né? Às vezes a gente vê maestros, o Zesp, o próprio Fernando, né? Aqui, o maestro. Então, você não vê ele que tá batendo o tempo, ele tá sentindo a música. Aí ele pega aquilo, ele já pode fazer movimentos que ele quer com a parte mais emocional. Então, eu quero isso, eu quero aquilo, mais suave, mais lindo. Então, ele pode transmitir isso tanto facial, a gente usa muito a face, quanto as mãos. E você acha que esse sincronismo que tem que haver entre a maestra, o maestro e a orquestra demora muito e requer muito, muito, muito ensaio? Precisa ensaiar muito. E assim, às vezes a gente ensaia numa semana e tá tudo lindo. Ah, legal, eu trabalhei essa música, ficou legal. Aí, próximo ensaio, eu pego outra. Gente, vamos voltar nessa. Aí, mas peraí, eu não ensaiei só semana passada. Então, precisa estar ali sempre, né, em exercício a música para poder... Porque é uma energia, né? Não é só notas lindas no tempo, né? Você precisa de esses 40 músicos com a mesma energia, né? Se tem um ou outro que tá ali,
que droga, que tô triste, eu tô com raiva, aquilo já modifica o trabalho, né? Teve vários ensaios que até os músicos mesmo, nossa, mas maestro, hoje o ensaio tá meio estranho, meio tenso, mas é energia, né? É a energia de todo mundo. Então, a gente precisa estar sempre com a energia boa, porque isso eu vou transmitir para eles, para os 40, 50, e aí eu vou conseguir fazer que a música saia legal, né? E a maestra precisa saber tocar todos os instrumentos ou não? Não, eu sou cellista, né? Mas eu preciso conhecer os instrumentos para eu entender a mecânica deles e saber como abordar na hora do ensaio, né? Então, a gente tem na faculdade o estudo do piano, que é um instrumento que engloba tudo, né? É um instrumento mais completo de todos, para a gente ver a harmonia, tudo. E um instrumento que a gente chama de melódico, que o meu é o violoncelo. E o outro são conhecimentos gerais mesmo. O fato de se popularizar, de repente, apresentações de uma orquestra, eu acho sensacional. Sim. A orquestra tem que ir aonde o povo está mesmo, que o povo possa conhecer, acompanhar, digo entender, mas gostar daquilo que está ouvindo, né, maestra? Eu acho assim, quando eu morava em Campos, eu criei uma orquestra. Fui muito louca, nossa, nunca mais faço isso. Mas é bom que a gente tem memórias boas, né? Então eu criei uma orquestra, experiência, na Cidade da Música, onde tem um festival incrível, né? Que nunca teve uma orquestra, enfim, né? Infelizmente, o poder público nunca olhou para a cidade, para, né? Olha, vamos... Quer dizer, Campos do Jordão não tinha uma orquestra própria, é isso? Não, nem tem, né? Não tem ainda? Não tem. Eu formei a orquestra, ela durou 5 anos, mas a gente não teve o apoio necessário, né? Entendi. Mas nesse tempo foi muito legal, porque o jordanense ele achava que a música não era para ele, que a música era pro turista que vai lá. O que a gente ainda vive hoje, que a música clássica é elitista, é só para quem é rico, né? Que vai no teatro porque é rico e entende essa música e o pobre não entende. Então, o que a gente fazia? Eu fazia concertos todo domingo, a cada domingo do mês, para chamar público. Então, a gente tocava músicas populares e aí foi popularizando isso. Quando a minha orquestra conseguiu, finalmente, entrar na programação desse festival sensacional, a gente trouxe o jordanense. Então, o teatro lotou, que eu tive que fazer 2 concertos. Olha que legal. Mas era o quê? Era nosso povo, né? Entendi. Era a população que... Uau! Então, isso é para mim também. Não é só para o turista rico. É para mim que tô aqui, né? E aí, acho que o jordanense começou a viver mais esse festival lindo que tem lá, né? E os integrantes da orquestra, todos moradores locais? Todos moradores locais. Quer Foi dizer, muito legal. que quando terminou isso, deve ter sentido muita falta, né? Da continuidade, sim, de poder tocar, enfim. E aí o projeto ficou grande, veio músicos da região, né? Mas, enfim, a gente fala que nem casamento, que é só com 2, vive sem dinheiro. Imagina 40, 50 músicos. A gente percebe que algumas regiões do Brasil, né? Comunidades carentes estão tendo acesso a isso, né? É muito legal. E se descobre, não raramente, muitos talentos nesses locais, né? Sim, muitos talentos. A gente tem a Orquestra da Bahia, por exemplo, que eu acho muito legal. Eles fazem a OSBA, né, que é a Orquestra Sinfônica da Bahia, a OSBA na estrada. Então, eles levam a orquestra para todos os lugares da Bahia, todos os lugares de Salvador. Isso é muito legal, né? Aonde o povo não vai sair para ir para o teatro, mas eu levo para vocês. Isso é incrível, né? Que legal. E tem como na orquestra ter músicas de diferentes gêneros musicais? Sim, sim. A orquestra é um grupo muito versátil, isso é muito legal. Então, a gente pode fazer rock, samba, pode fazer tudo, né? Agora, a orquestra Alfib do Instituto, a gente juntou com a orquestra de violas e violões. O Instituto de Biociências tem 2 orquestras. A orquestra de violas e violões, que é bem característica música caipira, de raiz, e a orquestra filarmônica. Então, a gente juntou para fazer música raiz. Então, a filarmônica consegue entrar nesse gênero e vai ser no Teatro Municipal, a gente vai fazer no Festival de Inverno. Vai ser muito bonito o repertório. Isso não era muito comum antigamente, né? Não era, né? A música clássica, a orquestra só era a música clássica, né? E aqui a gente vê mesmo na Sinfônica, por exemplo, nossa, teve rock sinfônico, né? Agora teve o concertão, vai ter aí outros gêneros musicais muito legais. Eu lembro de ter visto no Teatro Municipal a maestra regendo e o Panda cantando. Isso, foi o Blues Sinfônico. Blues Sinfônico, sensacional. Esse foi o projeto mais lindo que eu já fiz na vida. Realmente emocionante para quem lotou o Teatro Municipal, porque eu tive a oportunidade de estar lá e realmente muito legal mesmo. Nossa, olha, conhecer o Panda foi incrível, assim, até
agradeço aqui publicamente, porque ele é um músico incrível, uma pessoa extraordinária. Foi alguém que agregou tanto, não só para a orquestra, mas acho que para a vida de cada um daqueles que estavam ali. Aquela pessoa maravilhosa que ele é, né? Músico extraordinário. Esteve aqui a questão de 2 semanas, mais legal, ou menos, né? às vésperas da apresentação dele, do dia 22, no Teatro Municipal. Lindo. E eu tive lá também. Eu sou meio fã do Panda. Sim, quem não é, não? Quem não é? E foi muito, muito legal mesmo. Não, e você acha que trazer esses outros gêneros junto à música clássica, ou os instrumentos clássicos, vamos dizer assim, isso aproxima ainda mais do público em geral, por tirar essa elitização do que se conhece por música clássica, por orquestra? Eu acho que sim, porque a gente acha que a música clássica é difícil de entender, né? Não tem letra. É verdade. Então você fica, nossa, mas não tem vou gente entender que fica confuso com o tempo, às vezes, nossa, que música longa, não acaba nunca. Isso, exatamente. Então quando você traz outro gênero, mas ele também toca a minha, né? Aquela que eu conheço, aquela que eu canto. E aí, quem sabe, daí ele começa a escutar outro tipo de música, a música clássica. E aí vai indo, né, o conhecimento. A gente precisa ter conhecimento, não tem outro jeito, né? É o conhecimento que faz a mudança, né? Eu, às vezes, assisto aos domingos à noite, na TV Cultura, né, ao ZESP, né, que é a Sinfônica do Estado de São Paulo, com participação de artistas populares. Eu acho isso muito legal. Essa mistura de gêneros, o sincronismo que existe, é encantador. É muito lindo. A Jazz Sinfônica, por exemplo, que é uma das orquestras que mais, né, faz música, é para fazer música popular. Então, eu acho que isso a gente traz mais público e por isso que a música clássica está se difundindo bastante, né? Entendi. E Botucatu? Botucatu é uma cidade privilegiada no sentido de incentivar a música? Sim, olha, eu venho da cidade de Campos do Jordão, que né, a história não é tão fantástica quanto parece. E aqui, assim, eu acho que poucas cidades têm esse privilégio de ter tanta parte cultural, acho que não só com música, mas com tudo, né? A cultura aqui de Botucatu é incrível. Eu morei em Campinas também e não é assim igual aqui em Botucatu. E Campinas é uma cidade muito maior que aqui. Uhum. Então, você tem a orquestra sinfônica, tem a orquestra jovem, aí tem as orquestras pedagógicas, né? Tem a orquestra Alfib, que é do Instituto, tem a orquestra da Itiara, que é uma escola Waldorf, que é lindo ter uma orquestra dentro de uma escola, né? Tem 40 alunos ali. Tem a orquestra da professora Crista, que chama Orquestra Crista. Então tem muita orquestra, fora os outros grupos que a gente tem, né? Tem as bandas. Então tem muita coisa Joana musical. de Ângeles a Joana também, de Ângeles, né? Tem muita coisa. O Nutras, né? Que tem o coro. Verdade. A FRAP. Coro da do La Salle, né? Então é muito lindo, né? Na Faculdade de Medicina ainda tem o coral da medicina que a gente também vai juntar esse ano, vai ser muito legal. Então, nossa, é uma cidade maravilhosa, assim. Foi lindo ter mudado para cá e cada dia que passa eu fico mais feliz de estar aqui em Botucatu. Quer dizer, somado a tudo isso que você acabou de falar, das opções que nós temos, né? Tem condição de ter um evento desse por semana. Sim. Então, olha o Festival de Inverno, né? São 30 dias de eventos todos os dias. Isso é fantástico, né? Então, tem coisa para fazer todo dia. Que legal. E você falou aí sobre orquestra pedagógica. Como funciona para uma pessoa que nunca tocou nada, de repente começar a se aventurar e querer experimentar uma orquestra? Então, a orquestra que eu estou agora, né, que é do Instituto, é uma orquestra pedagógica, assim, o músico tem que ter o seu instrumento e tocar o básico, pelo menos, né? Então, aí a gente tem um teste, ele vai lá, faz um teste, e ali ele vai crescendo musicalmente. A gente tem aulas também, semanais, e aí não são aulas para aprender a tocar, né? Então, ele tem que vir já com uma bagagem, talvez já ter um professor, que é interessante que a gente fala que as aulas do projeto não são para você ser um músico ali daquele instrumento, são para ajudar na parte pedagógica, na parte musical ali. Mas a gente sempre precisa ter um professor para continuar crescendo, né? Então é só ter o básico e se aventurar e querer estudar. Acho que isso que é o mais importante. Agora são 7h40, nós estamos conversando com a maestra Renata Ortiz de Villati e a gente vai para um intervalo, um rápido intervalo, já já nós voltamos. Entrevista. Agora 7h41, conversando com a maestra Renata Ortiz de Villati aqui no nosso primeiro jornal, lembrando que nós fizemos o sorteio às 7 horas, 7 e pouquinho, né? Adriana Reis foi a ganhadora da Alexa em dobro. Ainda estamos tentando o contato com a Adriana, a vencedora, para a gente trazer uma palavrinha dela, quem sabe ainda no primeiro jornal. Renata,
E o maestro Fernando Ortiz, né? Um grande talento, de repente, a união não só na música, mas a união marido e mulher. Sim. Que legal isso, né? Foi, a gente se conheceu no festival. Olha. Não podia ser menos, né? Tinha que ter a ver com música, Tinha que claro. ter a ver com música. Poços de Caldas. Foi meu primeiro festival como regente, né? Pra regência. E aí eu conheci ele e é incrível, né? Ele é uma pessoa, assim, não por ser meu esposo, tirando a parte fofinha, ele é um músico extraordinário, né? Assim, então quando... E nesse festival eu levei meu cello, falei, vou tocar também, né? Porque eu tava com bastante vergonha de fazer regência, porque era minha primeira experiência. Comprei uma batuta bem, assim, baratinha, sabe? Aquelas batutas que parecia mais um pedacinho de pau, assim, era tão grossa, não tinha essa... Nossa, como que é mesmo? Eu tava começando com parecia um uma pezinho. baqueta, né? Parecia uma baqueta. E aí eu tava tocando e foi a vez dele, a gente pegava a orquestra, né? Nossa, a hora que ele entrou ali... A orquestra é o que acontece toda vez que ele sobe em palco. Né? Meu Deus, que maestro é esse? Eu falei, gente, mas que menino! Ô, louco! Foi paixão à primeira vista. E aí a gente começou a conversar, mas ele assim, né, a cultura dele é bem reservada, né, e a gente brasileiro é uma coisa, né. Ele é argentino, né? Ele é peruano. Peruano. E eu cheguei, nossa, que maravilhoso! Ele, obrigada. Bem assim, com vergonha. E aí a gente começou a ficar meio junto nas aulas, e aí eu descobri que a minha batuta era bem assim, inferiorzinha, porque ele tinha uma caixinha de batuta, saía aquelas batutinhas lindas. Aí eu comecei a aprender o que era batuta. E a partir disso a gente então começou a amizade, aí foi indo. Aí ele foi reger minha orquestra em Campos, depois eu fui a dele, aí... Quanto tempo juntos? A gente tá 12 anos. E ele está acompanhando o primeiro jornal agora? Esse bate-papo? É ele e quem mais? Ele e a Sofia, minha filha. Que legal, que legal. São duas menininhas, uma é muito pequenininha e ainda tá dormindo. Que bacana. Eu gostaria de saber como que é a sua experiência sendo maestra e sendo mulher nesse meio de música. Essa é uma boa pergunta. A gente tem até uma maestra muito incrível que chama Lontra de la Parra. Ela fez um documentário, uma argentina. Ela tem 2 filhos, né? Ela falando que a regência não foi feita para mães. É muito difícil, né? E ela falou que depois que ela teve os filhos, ela é uma maestra, assim, extraordinária, orquestras profissionais. Ela falou que o que ela ganha para ela ir fazer um trabalho numa orquestra não fica para ela, fica para ela poder levar os filhos. Então ela gasta muito porque ela precisa de toda a estrutura para não ficar longe das crianças, né, dos filhos dela. Então ela falou, é uma profissão difícil para mães, que eu tô sentindo agora, né? Já senti com a Sofia, mas agora com a pequenininha muito mais, né? Então você com 2 meninas, você tá lá na frente, você precisa estar 100%, e a gente nunca mais está 100% depois Verdade. Que é mãe. Né? A gente tá, assim, é uma vida muito, muito difícil, maravilhosa a maternidade, mas não é fácil, né? Convenhamos que a gente não dorme quase, a minha neném tem 10 meses, imagina minhas noites como são ainda. Então, ontem a gente fez um concerto, sábado a gente fez um concerto lá em Capivari. E fomos nós 4, levando as menininhas. Então a gente se revezou, porque a gente nunca faz trabalhos muito juntos, eu e meu esposo, né? Por conta disso, né? Um tem que ficar para outro sair. E aí a Sofia agora, como tá grande, ela cuidou da pequenininha. Mas é assim, a cabeça fica a 1000, né? Então, e a mulher ainda não tá ainda muito inserida. Eu acho que existe muitas maestras, mas elas não têm muitas oportunidades. Até eu tô vendo o concerto que eu fiz com a Sinfônica aqui, que eu agradeço. Nossa, foi uma das memórias mais lindas que eu tenho. E nesse concerto eu falo de oportunidade, é isso. A mulher precisa da oportunidade. Olha, você pode ser convidada, né, uma maestra. Então, existem muitas maestras, mas elas estão cada uma ou na sua orquestra ou estudando na sua casa por falta de oportunidade. O nosso mundo ainda existe um preconceito, né, incrível ainda contra a mulher, e isso é real, né? Muita gente fala, não, sim, existe sim, é aquele preconceito estrutural que a gente chama, né? Todo mundo fala, mas é que todo mundo faz, e aí todo mundo faz e nunca acaba. E isso existe mesmo, né? Por isso que a gente não tem muita oportunidade. Mas tem filho, né?
mas vai chorar, mas vai ter não sei o quê. Uma série de empecilhos. Uma série de empecilhos. E ainda existe gente que fala, não, mas mulher não consegue tocar reger Beethoven, não consegue. Por quê? Porque você não tem corpo masculino para reger aquela música. E isso não é verdade, né? A gente usa do nosso corpo várias ferramentas, tanto masculinas quanto femininas, para fazer concertos, para fazer aquilo, né, aquele trabalho. Então ainda a gente está caminhando. Mas eu acho que é o que eu falo, a gente ainda está tentando fazer a trilha, a estrada, para que talvez, por exemplo, as minhas filhas sofram menos, as minhas filhas tenham mais oportunidades do que eu tive, né? Então a gente vai cavucando para elas poderem brilhar aí. Esse caminhar até chegar ao posto de maestra, quanto tempo? Vamos deixar assim o preconceito, a discriminação por fato de ser mulher de lado, mas tirando essas dificuldades também, quanto tempo para você chegar a ser maestra? Olha, a gente precisa estudar muito, né? Tanto no nosso instrumento quanto na parte técnica mesmo. Eu estudo há mais de uns 20 anos, por exemplo, né? Então eu fiz o meu instrumento e aí eu quis a regência. E assim, a regência a gente não tem ela. Eu não tenho orquestra na minha casa, igual eu tenho o violoncelo. Então eu preciso estar na frente para eu aprender. Eu rejo a Filarmônica de Berlim, eu faço todos os movimentos e todos os músicos tocam lindamente. Mas quando eu estou na frente da orquestra, mesmo que seja uma orquestra profissional, é diferente. Eu não vou abaixar a mão e sair tudo lindo, eu só vou movimentar. Eu preciso trabalhar aquilo, mesmo com músicos profissionais. Então precisa muito estudo, né? Tanto harmônico quanto o que eu quero ouvir, né? Aquela música que eu escuto na rádio, mas e o que eu estou sentindo? O que o compositor sentiu? Qual que é a história dessa peça? Então é muita coisa, né? Então a gente fala que o estudo nunca acaba. A gente tem que estudar para sempre, né? É sempre tentando entender, tentando achar ferramentas para aquilo crescer. E olha, teve alguma apresentação que foi bem marcante para você? Você se lembra? Essa foi a última, né? Que foi com a Sinfônica, que eu acho que foi maravilhoso para mim estar à frente deles. Eu toquei com eles, então eu sei em quem que eu estava ali na frente, né? Os músicos extraordinários que a gente tem aqui em Botucatu. Mas foi quando o meu máximo foi quando eu fui para o Festival de Inverno da minha cidade. Então você ser músico da sua cidade, a gente fala que a gente nunca consegue ser rei na sua própria cidade. Isso é verdade, né? Você tem que sair dali para voltar. Para alguém olhar, né? Talvez se eu voltasse agora eu ia ser alguém sensacional. Mas então foi um trabalho tão difícil para chegar a esse reconhecimento de estar num dos melhores festivais que a gente tem aqui no Brasil. Então o primeiro concerto dentro do auditório, que é porque a gente fez um concerto num teatro pequeno e depois aí, como lotou 2 vezes, a gente fez 2 concertos, aí, nossa, a programação falou, então acho que tem que levar ela pro teatro, pro principal. Então, nesse dia eu estava até grávida da Sofia, de 6 meses, e a hora que eu entrei no palco foi uma coisa extraordinária, assim, eu falei, nossa, eu consegui, né? Que incrível, né? Que gostoso, era isso que eu queria e eu consegui. A gente tem uma mensagem aqui de ouvinte, a Patrícia de Oliveira mandou mensagem aqui pra gente. E essa é uma dúvida também que eu ia tirar também sobre a sua opinião a respeito. A gente está diante de uma nova reforma aí do ensino médio e tudo mais, falando de educação, e a gente sabe dos benefícios da música. Eu queria saber pra você, enquanto musicista, enquanto maestra, o que você pensa da importância não só da música, mas do ensino da arte de um modo geral dentro das escolas? Olha, a gente tem uma lei desde, não sei se é 2000, não lembro, não me recordo, mas que é obrigatório o ensino de música dentro das escolas. E a gente não vive isso, né? A gente vive em escola particular. E ainda assim não é um ensino que eu falo que deveria ser um ensino legal. A gente tem, por exemplo, o El Sistema, que é um sistema de orquestras da Venezuela, um país muito inferior ao Brasil, né? A gente sabe que é um país muito pobre, mas que tem um sistema de música dentro das escolas, dentro dos bairros, que é incrível. Cada escola lá tem uma orquestra completa. Então você faz aquilo, você coloca na mão do menino um violino ali desde quando ele é pequeno, mas de todo mundo. Então, claro, é uma ação que deveria... que custa e que... Mas, enfim, se a gente consegue num país desse, por que aqui não, né? Por que a gente não tem um ensino de música de qualidade? A gente sabe que a música transforma vidas, né? Eu falo que isso... E eu vi em Campos, né? A gente transformou vidas de crianças ali que já iam para a marginalidade dentro de Campos. E eles começaram a tocar e aí a música transformou. Então, fora o que faz com a cabeça, né?
E hoje ainda num mundo tecnológico, onde a criança só quer ficar grudada no celular, né? A música transformaria muito mais. Então eu acho muito importante, mas eu acho que isso deveria ser feito mesmo. Não só nas leis, não só bonito, não só nas escolas particulares, mas acho que toda escola deveria ter. Na prática mesmo. Na né? prática, exatamente. Ô, Renata, como é que é quando você se apresenta, né? E o Fernando não, ou vice-versa? Vocês comentam a respeito da apresentação, Sim, é de alguma legal. dificuldade, enfim, vocês trocam ideia e um é crítico com o outro? Né? A gente é crítico, como eu disse, no fofinho. Né? Olha, acho que deveria ser assim. Entendi. Mas sim, a gente conversa bastante, isso que eu acho muito legal, né? E as meninas participam de tudo, isso que é mais incrível, né? Então, aí chega no concerto, como é que foi o concerto? Por exemplo, ele fez um concerto ontem, então hoje é dia da gente conversar sobre o concerto. Ontem foi o concerto da Orquestra de Barretos, que ele tá. Então foi um concerto de temas de filme. Aí ele chegou de madrugada, então hoje é o dia. E aí, como que foi? A gente só consegue ver pelo Instagram, a gente viu alguns vídeos, então é hora de conversar. Mas o Fernando, ele tem um conhecimento, nossa, muito maior que o meu. Assim, a gente sabe das hierarquias que a gente tem, né? Eu continuo aprendendo, né? Então, é muito legal que eu sempre pergunto para ele, olha, o que você acha? Como que faz isso? E esse movimento? E eu sempre quero tirar dele, né? Porque eu tenho que aproveitar, ele tá lá, né? Tá lá. Então, na orquestra, a mesma coisa. Olha, e aí, como é que faz aqui? Aí ele vai me ensinando. Então, é uma troca, assim. Ele fala, olha, como que você acha que eu devo fazer essa parte da música? Isso é muito legal, a gente trocar isso, né? A nossa profissão na vida, a gente tem que tomar cuidado, porque para não brigar. Mas a gente não briga, não. A gente consegue levar isso. Já dividiram o palco alguma vez? A gente fez isso sábado, né? Olha. Porque foram as 3 orquestras juntas, Orquestra Sinfônica, Orquestra Jovem e a UFIB. Foram mais de 80 músicos no palco. Então, a gente dividiu a regência, nessa o maestro Franklin não estava, mas ele sempre faz também, eram 3 maestros. E a última música a gente regeu juntos mesmo, no pódio. Que legal. Foi bem divertido. A Juliana tem informações sobre o Festival de Inverno, inclusive, né? Isso, para quem está acompanhando o nosso bate-papo, ficou aí com vontade de ver uma orquestra, a gente tem bastante programação no Festival de Inverno, além de dança, teatro, tem bastante apresentação de orquestra. E hoje, dia 1º de julho, no Teatro Municipal, às 20 horas, vai ter a apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu. E sob a regência do maestro Fernando Ortiz de Villati. Olha só. E aí depois a gente tem alguns outros dias. No dia 8 de julho a gente vai ter a Orquestra Jovem Municipal de Botucatu e a Orquestra Filarmônica do Instituto de Biociências de Botucatu. E lá para o dia 18 de julho a gente também vai ter uma outra apresentação da Orquestra Filarmônica do Instituto de Biociências. E no dia 20 de julho vai ter a Banda Sinfônica Municipal com rock sinfônico sob a regência do maestro Franklin. Então tem aí para todo mundo durante o mês inteiro. É só se programar que dá para ir e aproveitar. Estimulante ter esse tipo de programação na cidade, muito, né? Não é? Aí todo mundo quer aprender mesmo música, quer dançar, quer cantar. Gratuitamente. Gratuitamente, isso é muito Muito legal, muito legal. É bom que, né, ainda mais nesse... Era pra estar mais friozinho, né? A gente não sabe quanto tempo vai durar esse frio, mas a gente ter a oportunidade do calor humano, né? De mais pessoas ali numa plateia acompanhando uma apresentação de uma orquestra ou de um espetáculo que seja, promover a arte, né? De um modo geral, como você falou que a música muda vidas, eu acredito que a arte, de um modo geral, ela transforma até o nosso cotidiano. Né? Ela tem o poder de mudar o nosso humor. Sim. Até, né? Exatamente. E a gente comenta muito que aqui em Botucatu faz... Esse ano não tá fazendo, mas já fez muito frio quando a gente mudou pra cá. Meu Deus, quanto frio. E o botucatuense sai de casa pra ir no teatro com frio. Isso é muito legal, né? Bacana. Então isso. sempre tem gente, sempre tem plateia. Eu acho que isso é muito mérito da Secretaria de Cultura daqui, né? Eu acho que é muito legal que a Cris Cury fez nesse tempo que ela tá também, que é o tempo que eu peguei ela aqui, ele deu um boom com a cultura que foi incrível. A gente tem muita coisa legal, não só de música, mas de todas as artes. Eu acho que isso que é legal, o poder público conseguir juntar tudo e conseguir que todas essas artes consigam o mesmo espaço. Isso é muito bonito aqui em Botucatu. Renata, quem acompanhou esse nosso bate-papo e de repente tem lá um filho que percebe que esse filho ele tem aptidão para música, mas aonde levá-lo? Como descobrir se realmente ele tem? Como deve proceder?
Olha, aqui a gente, né, como a gente comentou, tem vários projetos, inclusive o Projeto Guri, que é um projeto super legal. Tem muitas escolas particulares, né? Tem muitos projetos de música. Eu acho que é legal a gente saber o que o filho gosta, né? Por exemplo, levar no concerto, levar num show. Será que ele gosta de violão, da guitarra? Porque ele precisa viver, ele precisa presenciar para entender. Porque, claro, ele pode dizer para mim que ele gosta, né? A Sofia foi assim. Eu tentei violoncelo para ela. Claro, eu tentei puxar o meu para ela, né? E eu fiz um violoncelo pequenininho e nada. Foi para onde? O piano do pai dela. Mas então ela precisou entender o que será que eu gosto, né? Tá. E ela vive, claro, com a gente. Mas eu acho que a gente precisa levar. Os pais precisam levar a criança para viver a música primeiro, para ele ver o universo que é o universo musical, o universo cultural, para entender o que a criança gosta, né? E aqui a gente tem muita opção para isso, né? E aí depois direcionar, porque tem muitas escolas, tem muitos projetos super legais aqui. Maestra Renata, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi um bate-papo bastante agradável. Vamos ver se a gente reveza na próxima e traz o Fernando aqui, você fica cuidando das crianças. Pode deixar. Muito obrigado, sucesso sempre para você. Obrigada. 7h57 e nós chegamos ao final de mais uma edição do Primeiro Jornal. Você deve estar se perguntando, cadê a ganhadora da Alexia? Então, no decorrer da programação a gente vai conseguir. Eu espero que ao longo do dia aí a Adriana apareça e venha falar com a gente aqui, seja por telefone, seja pessoalmente, e venha buscar a Alexa dela. Sem dúvida. As duas, né? As duas. Aguardemos a sequência aqui da programação da Prever FM. Chegamos ao final, amanhã pontualmente 6 horas, independente do frio ou não, estaremos aqui. Bom dia, Juliana. Bom dia, Márcio, até amanhã. Bom dia, Ellen, até amanhã. Bom dia, Márcio, até amanhã. A Tata tá meio longe aqui, mas bom dia pra você também, Tata. E venha, Tata. Bom dia, até amanhã. Aí, muito bem. Obrigada pela sua audiência. Amanhã, pontualmente às 6 horas, estamos de volta aqui. Na sequência, vem o Jean na programação da Prever FM. Tchau, gente. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM. De segunda a sexta, às 5 da tarde, tem aquela resenha com tudo o que aconteceu no dia. Num lugar onde não pode faltar o bom humor pra relaxar. Topa um chá das 5? Você sabia que o Sistema Prever tem crematório pet para cuidar do seu amigo de 4 patas, com carinho e amor que ele merece? Crematório com sala de despedida e cerimônia. Inclua no plano seu cão, gato ou pássaro e conheça os benefícios em clínicas e veterinárias. É o Prever cuidando do seu amigo de 4 patas também. Informe-se 3811-4040. Tá precisando fazer aquela moral com o seu velho esse ano, não é? A Prever FM tá aqui para te ajudar mais uma vez. A gente tem um presentão, é sério, é muito gigante. Uma Smart Big TV Samsung de 70